Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. O Dia a Dia com Deus de hoje e dessa semana será especial. Eu vou fazer uma pequena série aqui das bem-aventuranças e cada dia eu vou dedicar a uma bem-aventurança que vai edificar muito você, encorajar, além de ensinar muito doutrinária e biblicamente. Vou começar hoje com a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Mas antes disso eu vou dar uma pequena introdução do que se trata as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão contidas no maior e mais famoso sermão da Escritura, pregado pelo maior pregador que já existiu na face da terra, Jesus Cristo. O reino de Deus havia chegado finalmente sobre a terra aqui nessa época de Mateus, onde está registrado o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, há 2000 anos atrás. Junto com o reino havia chegado o rei do reino, Jesus Cristo, o Messias prometido, o Messias de Israel. E agora, junto com o reino e o rei, nós temos a lei do reino, a constituição do reino, o programa de governo do reino e do rei. Do que se trata o Sermão do Monte? Basicamente, ele demonstra o alto e o elevado padrão que os súditos do reino, ou seja, os salvos, os cristãos, os convertidos, devem andar. E o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. O que são bem-aventuranças? Preste muita atenção. A palavra bem-aventurado, primeiro, ela quer dizer feliz, ou mais que feliz, pleno, ditoso, completo. Elas mostram então o verdadeiro caminho da felicidade, ou a verdadeira felicidade é mais que bens materiais, nome ou posições aqui nessa terra. É uma condição espiritual que Deus nos dá, que nos traz de fato a verdadeira felicidade. As bem-aventuranças também são características, qualidades dos súditos deste reino. Aqueles que entram nesse reino, fazem parte desse reino, passam por uma transformação chamada metanoia, novo nascimento, que é uma obra da regeneração. Elas são transformadas em nova criaturas. E essa transformação deixa nelas marcas, qualidades, características. Quais são? As bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças, 8 qualidades, características, marcas do verdadeiro cristão, do verdadeiro salvo. Então, enquanto eu traçar cada uma delas, você vai poder fazer um paralelo com a sua vida e saber se você possui essas qualidades, essas características. Se você possui, logo você é um cristão verdadeiro, você vai ter a certeza que faz parte desse reino, que é salvo e um dia herdará a vida eterna. Se você não as possui, não se identifica com elas, você é apenas um crente nominal, religioso, e você de fato não tem a vida eterna. Tem uma terceira situação aqui. Talvez você tenha esses traços, essas características, mas eles aparecem em você, são demonstrados levemente, são demonstrados superficialmente. Então, há dois conselhos para vocês. Para você que não possui essas qualidades, você deve buscar aos pés da cruz a conversão, o arrependimento, a transformação, para que você então receba essas características e possa ter certeza, possa comprovar através delas que você nasceu de novo, que você é salvo. O segundo conselho é para aqueles que as possuem, mas elas acontecem de forma bem sutil ou bem brandas. Trabalhe, se esforce, recorra à graça de Deus para manifestar essas bem-aventuranças com mais força, de forma mais acentuada, vívida, porque assim você glorifica a Deus e você
dá testemunho do poder de Cristo e do Evangelho através dessas bem-aventuranças. Vamos começar então hoje com a primeira bem-aventurança. Elas têm Mateus capítulo 1, Jesus sobe em um monte, diante de uma multidão, e começa a proferir o seu sermão. No verso 3 ele vai dizer: bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há mais ou menos duas palavras gregas no Novo Testamento para pobre ou para pobreza. A primeira palavra é aquele que não possui conforto, luxo. É aquele pobre que só tem o necessário para sobreviver. Ele não conta com nenhum recurso a mais, com nenhum luxo. É o mínimo e vive no seu limite, mas sobrevive. Essa é a primeira palavra, é o pobre convencional. A outra coisa que você deve saber é que as bem-aventuranças não são qualidades ou características naturais. Não está falando aqui de pobreza física. Alguma outra bem-aventurança chama mansidão. Não é a pessoa passiva, calma. Uma outra é os que choram. Não é a pessoa emotiva. Não são características, qualidades naturais. São espirituais. Essa pobreza aqui não é pobreza de bens materiais. É a pobres de espírito. A segunda palavra é para aquele que não tem absolutamente nada. É para o mendigo. É aquele que vive no estado de miséria e vive numa pobreza extrema e lhe falta até o básico e até o principal. É essa segunda palavra aqui que Jesus emprega para pobre de espírito. O que significa essa bem-aventurança? É aquele que depois que se converteu, foi alcançado pelo Espírito Santo, reconhece a sua total falência espiritual. Reconhece a sua total insuficiência, que seria o oposto da autossuficiência. É o que reconhece a sua miséria espiritual. É aquele que agora abriu os olhos para a sua condição moral e espiritual e ele compreende que ele é um pecador completamente falido, miserável, que não possui nenhuma força, que não possui nenhuma dignidade, que não possui nenhum mérito de absolutamente nada. É aquilo que está em Lucas, capítulo 18, verso 13. Lembra quando o publicano e o fariseu religioso subiram ao templo e os dois oraram? E um deles orou assim: ó Deus, se propício a mim, pecador, e nem mesmo com os rostos e os olhos ousava olhar para o céu e para cima. Esse é o pobre de espírito, que reconhece que não há méritos nele, que ele está perdido, que ele pecou e destituído da graça de Deus, ele está separado de Deus. E quando olha para ele, não vê outra coisa além de pecado, limitações e debilidades. Ele reconhece então a sua pobreza, insuficiência, incapacidade de cumprir os mandamentos, de obedecer à lei de Deus, ou de ser digno de estar diante de Deus. E uma outra tradução para pobre é humilde, os humildes de espírito. A pobreza também carrega com isso, carrega essa conotação com ela, humildade. Quando um cristão, uma pessoa reconhece a sua falência espiritual, a sua condição de pecadora, é impossível que ela seja soberba. Ela então se torna humilde, porque ela sabe que nada tem, nada possui, nada é. Então ela não se vangloria diante dos outros. Ela não consegue ser arrogante e prepotente, porque ela sabe que saiu do lixo, do monturo, e que não está à altura do Senhor, e que depende da graça de Deus. Essa é a primeira bem-aventurança, a primeira característica. Você assim, meu irmão, reconhece a sua total falência, os seus pecados, a sua miséria e a sua indignidade diante de Deus, e que carece de perdão, e que carece da graça, e que carece do Filho de Deus, e que fora do Filho, fora do perdão e da graça, não há chance nenhuma para você. E é aquele que não olha para os seus méritos, é aquele que não vê bondade nenhuma e que reconhece que suas obras são trapos de imundície.
E consciente dessa condição, você se tornou uma pessoa humilde, com o nariz para baixo e não para cima, não olhando as pessoas de cima para baixo, mas de baixo para cima. O orgulho foi despedaçado ao reconhecer isso, pois essa é a característica daquele que foi regenerado, transformado. E aqui vai uma promessa para esses que têm essa qualidade, que reconhecem isso. Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus foi feito para esses. Esses são salvos. Esses adentrarão os portões celestes. Esses são súditos. Falam em nome de Cristo e representam a Cristo. Se você não tem, rogue a Deus a conversão e você terá. Se você manifesta de forma superficial, rogue a Deus graça para mostrar isso de forma mais plena e acentuada para Deus ser glorificado. Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o like aqui, é muito importante. Dá aí o joinha, se inscreva no canal Paulo Júnior se você não é inscrito e compartilha com o máximo de pessoas que precisam ouvir isso. Tenha um bom dia, Deus abençoe e me espere amanhã para a segunda bem-aventurança. Deus abençoe.